Se alguém te perguntasse, você voltaria a trabalhar no seu primeiro emprego, o que você responderia? Eu, sinceramente, tenho uma resposta bem curta e grossa. Nem ferrando. Se o meu ex-chefe aparecesse aqui na minha porta pedindo água, eu não dava água pra ele. Foi um emprego ruim? Não, não foi um emprego ruim. Mas o que esse cara fez com as pessoas que trabalhavam lá, com algumas pessoas especificamente, foi uma coisa que deixou a gente numa situação tão ruim, mas tão ruim, que eu que não consigo guardar mágoa de ninguém, às vezes lembro disso e fico muito puto. E eu vou te contar o que é que aconteceu em 2016, mas antes disso, se inscreve, ativa as notificações e deixa aqui nos comentários, né, se você trabalharia ou não no seu primeiro emprego em tecnologia. Bom, o ano 2016, o primeiro semestre, primeiro trimestre ali, janeiro, fevereiro mais ou menos, a música mais famosa no Brasil na época era a música Metralhadora, não sei se vocês vão lembrar, vou botar um trechinho aqui. Pega a metralhadora, tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, tra. E a música internacional mais famosa que tocava era Hello, da Adele. Tava estourando também, tava hit parade, né, que fala. Hello, it's me. Naquela mesma época, o David Bowie fez 69 anos, lançou o álbum Black Star e infelizmente faleceu. E a comunidade fã de futebol tava meio que em choque, porque o Wendell Lira venceu o prêmio Puskás e sobrepôs nomes tipo Lionel Messi. Enfim, agora que você tem um gostinho de qual época que eu tô falando, deixa eu te contar uma história. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia, eu comecei trabalhando como controlador de versão, como QA, trabalhei como dev e depois fui demitido dessa empresa, né? Eu lembro assim claramente o dia da demissão, como é que foi, né? Eu lembro que eu saí bem cedo de casa, eu tinha que pegar 3 ônibus pra chegar e isso me atrapalhava um pouco. Então, eu peguei o primeiro ônibus bem cedinho, cheguei na estação, peguei o segundo ônibus, e no segundo ônibus eu lembro que aconteceu uma coisa engraçada, que o meu pé prendeu no ônibus, sabe? Na porta do ônibus. E aí eu quase que eu perdi o meu sapato. O pessoal da estação da frente jogou o sapato pela janelinha do móvel, assim. E eu calcei o sapato, mas quase que eu cheguei no trabalho com o pé descalço. E aí eu peguei o terceiro ônibus, cheguei no trabalho, depois de uns 10 minutinhos de trajeto, e ainda eram umas 7h15. Eu pegava o trabalho 8, 8h30. E aí eu lembro que a Luzia, que fazia o café, perguntou se eu podia buscar pão. E eu fui lá na padaria que tinha na esquina e eu comprei pão. Eu comprei um pão de queijo, um pastel, cortei o pão de queijo grande no meio, coloquei o pastel, comi esse pão de queijo recheado com o pastel, que eu chamava de pão de pastel, e voltei pra empresa com os pães que a Luzia tinha pedido pra comprar pra galera tomar café na firma, né? Ó, aproveitando que você já tá aqui, clica no link da descrição e se inscreve lá, cara, no meu curso de empreendedorismo e tecnologia. É um curso maneiro, eu dediquei pra fazer, ó, suor e lágrimas pra fazer a parada, e tá de graça pra vocês, pô. É um negócio bem bacana, bem legal, que eu, sinceramente, fiquei muito orgulhoso de ter feito, que foi o primeiro curso de verdade que eu produzi, que eu gravei e eu consegui colocar eles de graça pra vocês, o que é muito legal, pelo menos pra mim, né, é um sentimento muito bacana. Então clica no link da descrição, se inscreve lá e tamo junto. E eu trabalhei normalmente, nessa época eu tava codando já, e quando foi umas 11 horas, o dono da empresa me chamou lá no RH e falou: olha, Luciano, infelizmente a gente vai ter que cortar um pessoal aí por uma questão de custos, a gente tem que economizar, isso não tá muito legal, vamos demitir um pessoal aí. E aí, infelizmente, né, você vai ser uma das pessoas que vai ser demitida, você pode pegar suas coisas, pode almoçar em casa se você quiser. Foi antes do almoço, na Copa, que a gente jogava um LOLzinho e tal. Cara, é péssimo, não tem nem o que dizer, né? Fui lá, peguei minhas coisas, despedi da galera, falei, pô, tô indo nessa e tal, despedi de todo mundo. E todo mundo, tipo, o quê? Tu tá indo embora? Eu falei, me mandaram, né? Mas é isso. E eu não fiquei sabendo até então de quem mais teria sido mandado embora nessa demissão. Mas beleza. Um fato interessante, pra eu entrar nessa empresa, eu tinha conversado com um primo da minha esposa e eu falei com ela, pô, cara, tô precisando de emprego e tal, não sei o que. Ele falou, cara, na minha empresa tá contratando, leva um currículo lá e tal, que provavelmente você consegue. Então eu entrei lá por meio que uma indicação assim, mas não que ele indicou pra uma pessoa. Ele me indicou que a empresa estava contratando, eu fui lá com o currículo e eu consegui um emprego. Apenas guarde essa informação. Bom, fui demitido. Depois de alguns dias eu descobri que o líder da minha empresa, o líder do meu time, na verdade, ele também tinha sido demitido, o Chicão, salve Chicão. E, se não me engano, esse mesmo primo da minha esposa também tinha sido demitido coisa de 1, 2 semanas depois. Na verdade, eu não sei se ele
foi demitido ou se ele pediu pra ser demitido, porque eu sei que ele mudou pra outro estado, então eu não lembro agora exatamente o que aconteceu. Sobre ele, realmente eu não sei, que a gente não conversou sobre isso. O fato é, depois de algumas semanas que eu tinha sido demitido, eu tava trabalhando como professor numa escola de informática, e aí minha esposa me ligou um dia de manhã, bem aflita assim, bem estressada, preocupada, chorando, chateada. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ela falou, então, tem uns policiais aqui em casa e eles estão com mandato aqui, estão procurando, revirando as coisas, eu preciso que você venha aqui, tem como? Eu falei, cara, eu vou ir agora. Eu trabalhava 10, 15 minutos da minha casa, então eu falei, não, pô, tô indo agora, né? Corri lá em casa e cheguei lá em casa, tinham 2 policiais civis e um oficial de justiça, 2 policiais da Cibernéticos de Belo Horizonte. Eu morava em Ribeirão das Neves. E aí os caras, cheguei lá, os caras já tinham revirado a casa, aquela coisa de, né, de, pô, tu é um bandido, tô procurando alguma coisa, eu sem entender nada, e aí o oficial de justiça leu pra mim o ofício, né, o mandato. Ele falou, olha, tem um ofício aqui, um mandato, pra busca e apreensão de dispositivos computacionais, porque houve uma invasão de um sistema, e aí tudo aponta que foi você. E eu, tipo, mano, como assim? Que sistema? O que aconteceu? Aí ele explicou, é da empresa tal. Eu falei, bom, eu trabalhei nessa empresa. Ele, pois é. E invadiram lá, derrubaram servidores, deram prejuízo, não sei o quê. E aí o dono da empresa apontou que pode ser um dos ex-funcionários. E aí, cara, eu fiquei tão, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Que eu virei pro cara e falei assim, depois que ele pegou, eu tinha um computador, um Dell. Eu até tenho uma foto da descrição do computador que tá no BO, que eu mandei pra minha esposa, vou tentar anexar no vídeo aqui. Mas lá fala assim, é um computador da marca Dell, do modelo tal, ele tá com a carcaça abrindo, quando você abre assim tem que abrir com cuidado, faltando parafuso, não sei o que, ele não fica ligado se não tiver na tomada, no carregador, assim, todo detonado. Esse era meu melhor computador, tá? E era o único que eu tinha. Então assim, cara, os caras levaram meu computador e eu fiquei meio que tipo, putz, mano, eu preciso dessa máquina pra trabalhar, eu preciso dessa máquina pra fazer uns freela e tal. Se os caras levaram minha máquina, eu vou ficar sem, mano, como é que eu vou fazer? E eu tava muito quebrado de grana, né? E aí eu perguntei pra ele assim, cara, tu acha que tem necessidade de eu ir lá pra prestar um depoimento, uma queixa, alguma coisa? Ele falou, cara, provavelmente você vai ser chamado, então se você quiser ir pra adiantar o trabalho, bora. Aí, cara, no auge da minha inocência, eu perguntei assim, eu posso ir com vocês no carro de vocês, que era o carro da polícia, na viatura da Polícia Civil? Ele falou, olhou pros caras, falou, algum problema? Os caras, não, então bora. Entrei no carro da Polícia Civil, no banco de trás mesmo, não na gradinha, né? E fui, cara, com a janelinha aberta, rindo, sorridente, pensando, pô, vou ter minha máquina de volta. E o pessoal do meu bairro, da minha rua, chocado. Falou, caraca, mano, o moleque tá sendo preso. Pô, moleque, que isso que tá acontecendo? E tinha um pessoal que conhecia minha mãe, né? Um pessoal de zoonoses, eu acho. Eles falaram, nossa, seu filho tá sendo preso. Eu liguei pra minha mãe pra avisar. Seu filho tá sendo preso, saiu daqui preso no carro de polícia e tal. Enfim, e eu fui. Eu só tinha dinheiro pra voltar, pra vocês terem ideia. Eu não tinha dinheiro pra ir e voltar. Por isso que eu perguntei se eu poderia ir no carro da polícia. Mas foi numa inocência, assim, tão, sabe? Tipo, pô, quem não deve não teme, vou lá. Cheguei lá na delegacia, aí pediram pra me assinar um papel lá e tal, não sei o quê. E falaram que o delegado ia conversar comigo. Aí eu, ok, esperei, o delegado chamou. Aí eu entrei na sala do delegado, ele já falou assim, eu sei que foi você. A gente já sabe que foi você. Peraí, eu o quê? Gaguejando, mano, nervoso, né? Primeira vez que eu tinha ido numa delegacia de polícia e tal, que eu tava numa acariação ali, não sei se é acariação que fala, mas enfim, tava num processo sendo investigado e que eu conversava com o delegado. Então eu, de fato, tava muito nervoso, né? E até pensando assim, pô, velho, por que eu vim? Será que eu deveria ter vindo? Será que eu não precisaria de um advogado, de alguma coisa assim? Enfim, fui com a cara e com a coragem. E aí ele falou, eu sei que foi você. Eu já sei, nós já sabemos que você, temos todas as provas. Aí eu falei, pô, mas fui eu o quê? Me explica, porque eu só sei por alto e tal. Aí ele explicou que o pessoal invadiu os servidores, não sei o quê, apagou, blá 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 blá, e que o dono tinha certeza que era algum dos ex-funcionários que foram demitidos recentemente, ou que saíram da empresa recentemente e tal, não sei o quê. E aí, cara, ele falou assim, a gente tem até uma prova de que foi você. Aí eu falei, pô, mas não tem como, porque não fui eu. Aí a gente tem uma prova. Eu falei, pô, qual que é a prova? E aí ele me mostrou uma folha, que era uma tentativa de login numa conta Google, que era minha, que eu usava na empresa, né? O meu e-mail corporativo, o que eu fiz? Eu dei um vacilo, né? Basicamente, eu tinha esse e-mail corporativo e eu criei conta de um monte de coisa usando esse e-mail, porque era o e-mail que eu usava no dia a dia, porque lá não podia usar e-mail de fora, então só dava pra acessar a conta Google, sacou? E aí, eu tentei logar no meu e-mail, porque eu queria logar no meu Serasa, mano, que eu tava com o nome sujo, eu queria ver quais eram as pendências pra eu pagar, porque eu tinha recebido acerto e tal, né? E aí, quando você tenta logar na sua conta de e-mail, fica lá um registro, ó, tentativa de login do IP tal, da cidade tal, e era isso, sabe? Essa era a prova que eles tinham contra mim, uma tentativa de login no meu e-mail.
O problema foi na mesma semana que aconteceu o ataque. E aí, né, o cara tava tentando buscar uma evidência, alguma coisa, e ele pegou essa minha tentativa de login na minha conta de e-mail, porque eles trocaram, né, obviamente, a senha do e-mail, e depois eu vou contar por que eles trocaram, e, enfim, era o que eles tinham. E aí, com o IP, com o endereço IP, a cidade, a localização, eles pediram pra Telemar, na época, a Oi, né, pra poder mostrar onde que tava aquele IP, aquele endereço, enfim, aí eles emitiram um termo, um laudo, que mostrava que o endereço era tal, e que tava na minha casa. Eu falei, pô, coincide, é isso mesmo. Aí foram na minha casa e levaram meu computador. E aí, cara, eu falei, pô, mas isso aqui é uma tentativa de login no meu e-mail, isso aqui não prova nada. Aí ele, não prova por quê? Eu, pô, porque isso aqui é um login no e-mail, saca? E aí ele me mostrou depois, na mesma hora, assim, um monte de folha com log de acesso aos servidores, com os IPs totalmente aleatórios, assim, coisa tipo Canadá, Austrália, Egito, de um monte de lugar diferente. E aí eu falei, tá, mas olha aqui o meu IP, olha aqui o meu MAC address, olha o dia que eu tentei fazer o login, olha aqui, tipo, não tem como provar. E aí ele virou e falou assim, cara, eu sei que foi você. A gente tem que prender alguém, a gente tem que punir alguém, e a gente já sabe que foi você e o seu amigo. E falou o nome dele, né, o cara que é primo da minha esposa. Aí eu falei, como assim? A gente já sabe que foi vocês dois, a gente já tem certeza que foi vocês dois. Onde que ele tá? Ele tá escondido? O que ele tá fazendo? Qual foi o seu último contato com ele? E eu tipo, mano, não, mas calma aí, cara, eu não fiz isso. Eu não fiz. E se ele fez, também eu não tô sabendo. A gente nunca falou sobre isso. Ele saiu depois de mim, a gente não falou sobre saída, eu não vi ele depois disso. E o cara, não, o delegado, não, mas a gente tem certeza que foi você, a gente sabe que foi você, a gente tem prova. Eu falei, mas não, qual que é a prova? Eu tô aqui de bom grado pra poder, sabe, dar minha versão dos fatos, do que tá acontecendo, esclarecer, na verdade, né, porque nem versão tinha como eu ter e tal. E aí eu, de fato, tinha ficado ciente que tinha acontecido essa invasão, por quê? A gente tinha um grupo no WhatsApp de todos os funcionários que a gente organizava pra jogar LOL. E aí eu tava trabalhando um dia, e aí eu vi que tava todo mundo jogando LOL e perguntando, quem vai? Eu tava trabalhando na escola já, dando aula, né? E aí eu falei, pô, tá todo mundo à toa, assim, tipo, 10 da manhã, o que tá acontecendo? Aí os caras, invadiram o servidor, estão resolvendo lá. Enquanto isso a gente vai jogar um LOLzinho, bora? Eu falei, pô, pra mim não vai dar que eu tô trabalhando aqui. E boa, então eu fiquei sabendo o que aconteceu, né? E aí expliquei pra ele como é que eu fiquei sabendo e tal, que a gente tinha um grupo do WhatsApp, blá, 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 blá. Beleza. E aí, mano, eu fiquei umas 2h30, 3 lá, assim, nervosíssimo, tentando explicar e mostrar que, tipo, pô, mas não tem prova que foi eu. E ele fala, não, mas... E ele, inclusive, falou o apelido do dono da empresa. E aí eu já fiquei, putz, mano, ele conhece o cara. E aí, tipo assim, ele quer prender alguém, mano. E eu vou ser o boi de piranha, tá ligado? Eu vou ser o bode expiatório. E ele, não, porque a gente vai prender alguém, porque a gente vai ter que punir, porque não sei o quê, porque isso não se faz, dá prejuízo. E a gente sabe que foi você mesmo um comparsa. Só quer saber o motivo. E aquela coisa toda, assim, tipo... Pra eu tentar confessar alguma coisa, pra tentar arrancar uma coisa de mim, só que não tinha nada pra arrancar. E aí, por fim, cara, eu sei que... primeiro chegou uma senhora reclamando que o marido dela tinha postado umas fotos íntimas dela na internet, no Facebook e tal. E aí esse cara meio que foi atender ela. Ele falou, cara, daqui a pouco eu converso contigo, então, já volto. Fui atender essa senhora entrou e eu vi a conversa toda, a discussão, uns 45 minutos, 1 hora mais ou menos. E eu lá esperando, né, mano? E aí... A senhora saiu e ele falou, cara, você tá liberado, pode ir embora. Você precisa de alguma coisa, de um termo, falar que você veio aqui, tava trabalhando? Eu falei, tava. Aí ele foi, emitiu pra mim lá um negócio que eu fui lá pra prestar depoimentos, esclarecimentos e tal. E aí eu ainda perguntei, pô, mas e o meu computador? Aí ele falou, não, o seu computador fica aqui como prova. A gente vai levar pra perícia técnica, vai investigar ele, vai ver tudo que você fez nele, tudo. E vamos extrair lá as provas que você de fato cometeu esse crime, né? E eu, putz, mano, fiquei sem meu computador. Tava lá no viaduto Santa Teresa, ali debaixo dele, né, a delegacia. Caçando um lugar pra pegar o ônibus e tal. Tava sem telefone, então minha esposa ficou desesperada porque não conseguia falar comigo. Cheguei em casa, tipo, depois do almoço, assim, já. Minha esposa, e aí, o que aconteceu? Não, eu tava desesperado, sua mãe já ligou aqui, não sei o quê. Falei, cara, eu fui lá e eu falei minha versão das coisas, prestei esclarecimentos, expliquei, né? Pô, o cara queria me incriminar de qualquer jeito, falava o tempo todo que era eu. Talvez isso seja uma técnica policial, não sei, mas enfim. E aí, não deu nada. Ele falou que eu podia ir pra casa, que qualquer coisa entraria em contato e que meu computador ia ficar lá apreendido. E é isso. Aí, mano, passou. Largamos pra lá, sabe? Isso foi em 2016, janeiro de 2016, mais ou menos. Janeiro, fevereiro, mais ou menos. E aí, cara, quando foi no ano passado, 2025, tipo novembro, sei lá, a minha esposa recebeu uma mensagem no WhatsApp da delegacia da Polícia Civil que a gente tinha que eu tinha que comparecer, que ele tava me intimando na delegacia da polícia, e aí descrevendo lá os eventos, a invasão de dispositivos microcomputacionais, não sei o que, da empresa tal, que era aquela empresa. Minha esposa, pô, isso tá aí até hoje, a gente nunca mais ouviu falar disso. Aí o cara da delegacia no
no WhatsApp. Sim. Aí eu, sinceramente, achei que era um golpe. Achei que era, sei lá, mano, uma extorsão, alguma coisa assim, porque falei, pô, a polícia tá entrando em contato pelo WhatsApp, mano. Eu nunca vi isso, sinceramente, eu não... Tá ligado? Eu fico aqui, então não fico sabendo das coisas, assim, tipo, a polícia te manda intimação pelo WhatsApp, eu não sabia disso. E aí eu falei, Camila, ignora isso aí, que isso aí deve ser golpe, alguma coisa, né? E aí, na verdade, foi, tipo, outubro, e falavam que dia 1º de novembro eu deveria comparecer. Primeiro dia útil de novembro, não lembro que dia certo, não, do ano passado. Eu sei que falaram que eu tinha que comparecer na delegacia, e tava lá o documento, falando que eu tinha que ir e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu me lembrei da primeira vez que eu fui na delegacia. Eu falei, mano, eu fui na delegacia, o cara falava o tempo todo que era eu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu sei que, assim, um dos meus maiores erros daquela época foi que eu fui sem um advogado, sem uma pessoa pra responder, pra me ajudar a responder as perguntas. Apesar de que não deu em nada, aparentemente, mas eu deveria ter levado um advogado, né? E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu mandei mensagem na delegacia e perguntei, eu recebi isso aqui e tal, liguei lá, na verdade. Recebi uma intimação pro processo tal, não sei o que, é Reds que fala, né? O Reds tal, não sei o que, e aí fala que eu tenho que ir, eu queria saber se isso é verdade, se eu tenho que ir mesmo. A pessoa, não, é real a intimação mesmo, ela consta aqui, você tem que vir mesmo. Falei, tudo bem, então eu vou então. E aí eu fiquei uma semana enrolando, e aí um dia antes eu procurei um advogado, mano, na internet. Tava tipo, nossa, mano, um cagaço já, sabe? Nossa, tem que resolver isso. Fui na internet e procurei advogado de cybercrimes, um negócio assim, crime cibernético. Aí apareceu lá, os melhores advogados, não sei o que, não sei o que. Apareceu um cara. Eu cliquei, foi pro WhatsApp desse cara, e aí um atendente desse cara me respondeu e falou, o doutor fulano, ele é especialista na defesa de cybercrime, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou, crime não teve, mas olha o que aconteceu. Aí deu uma breve explicação, mas o cara meio que não queria saber. E ele falou, cara, eu posso te marcar uma sessão com ele de aconselhamento, já que é amanhã, já que tá em cima. E é R$1.500 a sessão, 1 hora, ele vai ler aí tua intimação, você vai explicar pra ele mais ou menos, ele vai te dar aí o direcionamento, o que vocês podem fazer pra ele te ajudar. Falei, tá bom, 1.500 conto? Dói, né? Mas tá bom, vamos lá. E aí isso foi antes do almoço, aí ele falou, depois do almoço ele vai te arrumar um tempo, porque você é a prioridade dele, não sei o que, aquela coisa toda. E aí entrei na conversa com o cara, mano. Entrei na conversa com o cara, só que nesse meio tempo, entre o momento que eu paguei e a hora que eu tinha agendado com ele, eu falei com a minha esposa, olha, eu paguei um advogado aqui, R$1.500 pra falar 1 hora com ele. Só pra ele me aconselhar e que se precisar, ele vai lá comigo e tal, não sei o que. A minha esposa, nossa, que absurdo, muito caro, que não sei o que. Você acha que faz sentido? Eu falei, pra mim faz, eu fui lá primeira vez, eu fui sem advogado e tal, não sei o que, eu acho que não foi uma experiência muito boa. E aí, eu fui e dei uma relida na intimação, sabe? A intimação que eu tinha mandado pra ele e tal, a minha esposa recebeu. Dei uma relida na intimação e de todos os textos que tinha, no final tinha uma frase assim, restituição de bem. Aí eu fiquei meio encucado com aquele negócio, sabe? Mandei pro chat GPT, perguntei, tem uma intimação, o que você acha, não sei o que, tem que ir e tal. Eu falei, mas e se restituição de bem aqui no final? Ele leu e falou, tá estranho, porque é só uma frase solta, talvez foi um erro de digitação, era um template, alguma coisa. Então meio que ignorei. Aí, cara, entrei na reunião com esse advogado famosíssimo de cibersegurança, de cybercrimes aqui em BH. E ele, tipo, mano, advogado clássico. O cara parecia, mano, o Saul Goodman, tá ligado? Parecia muito, assim, a conversa do cara, o estilo do cara. Parecia muito. E aí ele falou comigo assim, a primeira coisa que ele falou comigo assim, cara, eu sou seu advogado. Você tem total liberdade de ser 100% sincero comigo. Me falar exatamente o que aconteceu, da forma que aconteceu, independente de qualquer coisa, porque eu tô aqui pra te ajudar. Ou seja, conte o crime que você cometeu pra eu pensar em como é que eu vou desvencilhar desse crime que você cometeu. Meio que isso que ele quis dizer. Aí eu falei, então, cara, eu não fiz nada, sabe? Ficou até parecendo aquele negócio de filme que o cara tá preso e fala, eu sou inocente, olha, todo mundo aqui é inocente. Ele meio que deu uma... Aí eu falei, tem uma intimação que chegou. Aí contei, assim, bem rápido a história. Eu fui lá em 2016 e tal, os caras revelaram a minha casa, levaram meu computador, e eu fui de boa vontade, e ele ficou me acusando, falando que era eu, e eu falando que não era, falando que era eu, falando que não era, e por fim ele me liberou, e por 10 anos eu não ouvi mais falar disso aí, não procurei também, e agora me mandaram essa intimação. E aí ele falou, pois é, mas alguma coisa você fez. Aí eu falei, não fiz. Aí ele fez porque um processo desses aqui não reabre depois de 10 anos se não tiver novos fatos. Aí você tem um ponto, mas sinceramente, eu não tenho nada assim que tenho que dizer. Ele, olha, vou ser sincero. Se você não for sincero comigo, não falar a verdade comigo, cara, não tem como eu te ajudar. Eu falei, não, mas eu tô falando a verdade. Aí ele, falou o seguinte, então,
a gente assina o contrato, e aí amanhã, né? Amanhã eu vou lá com você, eu vou precisar de um horário de 4 horas, mais o deslocamento pra poder ir lá, e eu vou ter uns compromissos de manhã aqui que eu já vou desmarcar pra gente poder ir. E aí, a gente... Qualquer coisa, eu posso fazer o seguinte, você nem precisa ir amanhã. Eu vou, a gente assina um contrato, uma procuração, eu acho. Eu vou e eu falo que eu quero tomar ciência dos fatos, ler lá o inquérito, não sei o quê, pra gente remarcar, pra gente voltar lá. E eu pensei, pô, mas não é isso que eu quero. Eu quero resolver um negócio, cara. Eu quero lá saber qual que é o problema e, pô, não tem problema, eu não fiz, pô. E aí ele, não, porque se você for sozinho e tal, não sei o quê, você pode ser preso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, porque a justiça é muito de interpretação. Jogou com toda aquela conversa que se eu fosse menos instruído, mano, eu tinha caído no papo do cara. E aí, falei, cara, eu vou pensar. Vou pensar porque uma hora dele era 1.500 conto. Ele falou comigo que precisaria de 4 horas mais o deslocamento, ou seja, ia dar uns 8, 9 mil reais pra ele ir lá comigo no outro dia. E aí eu falei, vou pensar nisso aí, cara. Aí a gente desligou e eu pensei muito rápido. Claro que não, pô. O cara claramente é um charlatão, pô. O cara tá me tratando como se eu fosse um criminoso querendo ficar livre. E eu não sou. Eu não gostei dessa premissa dele de me tratar como se eu fosse um cara que estivesse fazendo uma coisa errada e procurando um jeito de limpar minha barra, sabe? Que eu sei que provavelmente é o jeito de atuar do advogado. Talvez, eu não tenho certeza também. Mas eu fiquei muito pegado com aquele negócio. Falei com a minha esposa, pô, velho, eu não gostei sinceramente, não. O cara me tratou como se eu tivesse feito uma coisa errada e tal. Eu não faz sentido. Aí ela, pô, tu perdeu 1.500 conto. Foi passado pra trás. Eu falei, pô, foi mesmo. Aí, cara, meu dia seguiu, sabe? Fui pra academia, fiz minhas coisas. E o assistente desse cara mandando mensagem. E aí, cara, você se decidiu? Porque o doutor amanhã tem um evento em não sei qual estado. E aí ele vai cancelar o evento pra ir contigo. E não sei o quê. E porque se você não for com ajuda, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E o cara me arrumou uma ligação, ligando. Foi tipo fazendo uma pressão pra eu assinar o contrato pro cara ir comigo. Aí eu falei assim, mano, deixa eu falar um negócio. Eu acho uma pessoa que com preço melhor e tal, que vai me ajudar também. Muito obrigado. Não tinha achado ninguém, não. Só queria ficar livre. Muito obrigado. E é isso, valeu. E aí o cara, tem certeza e tal? Se for preço, o problema a gente renegocia, não sei o quê. Eu falei, agora, pô. Já era 9 horas da noite, pra vocês terem ideia. Falei, não, mano, já achei uma pessoa que vai me ajudar e tal. Muito obrigado, valeu. E aí, no outro dia, mano, vesti minha roupinha mais bonitinha, roupinha social, botei meu óculos, que é o que eu uso, né? Pintei o cabelinho, peguei o Uber e fui pra minha delegacia. Cheguei lá na delegacia, foi muito engraçado. Eu cheguei lá, tinha 2 caras digitando assim. Tinha um cara e uma mina digitando. A mina tava digitando, tava conversando com um cara mais gordinho que tava contando que ele sofreu um golpe, que acessaram a conta bancária dele, por um aplicativo que ele instalou no telefone, depois que ele descobriu que o aplicativo era zoado e não sei o quê. Eu escutando aquela história e esperando assim, ó, esperando alguém falar, tipo, tu quer o que aqui? E aí o cara que tava só digitando, ele me olhou assim por cima do monitor, saca? Deu uma olhada assim e baixou a cabeça e continuou digitando. Aí eu, bom dia, e ninguém me respondeu. A moça me olhou, continuou conversando com o cara continuou digitando. Falei, putz, eu tava tipo meio que em cima da hora, assim. Falei, vou esperar, né? Às vezes tem que esperar. Fiquei esperando, aí passou uma galera, entrou, não sei o quê. Aí, velho, chegou uma mina fazendo entrega da Shopee, com um monte de pacote assim, fazendo entrega da Shopee. Aí esse maluco levantou pra pegar as entregas da Shopee. Aí eu falei assim, bom dia, tudo bem? Me falaram que eu tenho uma intimação aqui, 9 horas e tal, aí lá em cima. Falei, tá, beleza, então. Subi dois andares pra cima, aí bati na portinha lá de vidro, o cara falou, a pessoa que te intimou, ela não tá aqui, ela tá numa operação e tal, mas ela me instruiu pra eu te atender aqui. E eu nervoso, né, mano? Falei, puta, então tá bom, né? E aí sentei, tinha uma mãe, uma senhora sentada do meu lado, chorando porque o filho dela foi preso por disseminação de conteúdo nazista no Twitter. Enfim, e eu lá escutando a história e contando pra minha esposa e tal. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Primeiro, saiu um cara falando assim, quantas cebolas vocês precisam pro cachorro quente? Eu vou lá no sacolão. E aí alguém falou, 2. Aí o cara tava saindo, eu falei, ô irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, que tem essa intimação aqui e tal, não sei o quê. E aí falaram que eu seria atendido, que a pessoa não tá aqui, que outra pessoa ia me atender. E aqui embaixo tá escrito restituição de bem, eu fiquei meio pegado com isso, assim, isso me deixou encucado e tal. Aí ele falou, cara, é só a devolução de um computador. Aí eu, putz, tá bom, vou esperar aqui. Aí o cara foi no sacolão, chegou um cara vendendo queijo. Mano, uma loucura, delegacia de polícia é uma loucura. Aí, depois de uns 45 minutos, sai o cara, que a mãe tava esperando, com a tatuagem, uma suástica na cabeça. A mãe dele fez assim, ó, e tal, que parece que ele não morava com ela, uma fofoca. E aí o cara me chamou, falou, pô, tu tá esperando aqui da estimação e tal, da fulana. Eu falei, isso. Aí cheguei lá e ele falou, cara, é uma restituição de bens, tu ainda quer o computador? Eu falei, eu quero, é parte da minha história, sabe? Eu acho que esse negócio marcou muito, e eu quero. Ele falou, pois é, mas nem tá aqui. Na verdade, a gente só queria saber se você queria o computador de volta, porque a gente vai ver no depósito se esse equipamento ainda existe, se ele ainda for fácil de localizar, e a gente vai marcar um dia pra você ir lá no depósito buscar esse equipamento. Aí, mas e o inquérito?
mérito. Aí ele, sei lá, não deu nada. Foi um negócio assim. Falei, tá, eu peguei a guiazinha pra você der, eu nem fui lá buscar o computador, porque falei, deixa pra lá. Mas assim, cara, por que não me falaram assim, é restituição de bem, vem aqui buscar o computador? Por que não? Por que mandaram só uma intimação, sabe? Eu não consigo entender essas coisas, não. Eu, sinceramente, minha cabeça é pequena pra esse tipo de coisa. Fato que eu voltei rindo, né, mano? Achei tudo muito engraçado, engraçadíssimo, por toda a situação, né, cara? Toda a situação. E aí, agora eu vou contar um fato bem relevante pra gente acabar o vídeo, né? Bem interessante sobre toda essa história, que é o porquê que eu fui demitido e porquê que trocaram a senha do meu e-mail. Eu e meu tech lead, a gente conversava muito, a gente conversa até hoje, inclusive, né? E aí, a gente tinha um chefe que falava, mano, que pegava as minas, que fazia, que acontecia, que não sei o quê. E a gente ficava zoando disso, né? Falava, fulano, pô, mó pegador, hein? Cuidado, hein? Não sei o quê. Falando disso, no chat da firma, que chamava Psi. E aí, por conta dessas conversas que a gente tinha, o cara mandou a gente embora, porque a gente falava mal dele, assim, mal no sentido de, pô, o cara falou tal coisa, você acredita? Eu não, mentira. Mandou a gente embora por isso. Trocou as senhas dos nossos e-mails pra poder ler os nossos e-mails. E eu só descobri isso muitos anos depois, tá? Porque um cara que ainda trabalhava lá contou pra gente, contou pra ele e ele contou pra mim, pro meu tech lead. Enfim, é isso, cara. Fui demitido por conta de conversa paralela, porque zoavam o chefe leu a conversa. Então, não fale mal do chefe no chat da empresa, tá? No Teams, no Slack, porque eles podem ler. E nunca vá numa delegacia sem um advogado, mas ao mesmo tempo não procure o primeiro porta de cadeia que você achar na busca do Google. O vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, né? E até amanhã.